Olá, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Espero que todos vocês estejam bem. Sejam muito bem-vindos ao nosso Café com Bíblia. Eu quero continuar falando do tema desta semana, que é amor. E hoje, mais especificamente, falar do amor de Deus para com cada um de nós. E para isso, eu quero fazer uma breve reflexão no texto que se encontra na primeira epístola de João, capítulo 4, versículos 7 ao 12, que diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Que palavra, né, meu irmão e minha irmã, que o evangelista, apóstolo João, traz para nós nessa sua primeira carta. Ele inicia esse texto dizendo que nós devemos amar uns aos outros, porque lembre-se lá de João, o evangelho de João, o mesmo João, que ouviu do próprio Senhor Jesus que eles deveriam amar uns aos outros. Portanto, João agora está repetindo as palavras do próprio Senhor Jesus e dizendo aqui, uma espécie de confirmação do que Cristo disse a eles, seus discípulos naquele tempo. Ele está repetindo as palavras do Mestre e dizendo: irmãos, vocês devem amar uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E Deus nos amou, e Ele é exemplo para nós de amor, de tal forma que Ele entregou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar, para ser a propiciação, o sacrifício perfeito, único, o sacrifício vicário pelos nossos pecados, por nossas vidas, para que hoje pudéssemos ser transformados pelo poder do Espírito Santo, para que hoje pudéssemos andar em novidade de vida, para que hoje, meu irmão e minha irmã, pudéssemos ter paz com Deus através da reconciliação que Cristo realizou na sua morte e na sua ressurreição. Assim, meu irmão e minha irmã, nós não temos motivos para não amar o nosso irmão. Ainda que os nossos irmãos nos ofendam, ainda que nós venhamos a passar por situações constrangedoras, Cristo também passou por cada uma delas e passou por mim, passou por você. Então nós também, como um ofício evangelístico, como um ofício de um coração transformado, devemos também suportar uns aos outros. Suportar as aflições dessa vida causada, às vezes, por pessoas. Então, o Senhor nos convida, através da sua palavra, a amarmos uns aos outros. Por quê? Qual a justificativa? Porque Cristo nos amou. Mesmo nós sendo inimigos de Deus, Cristo nos amou e nos reconciliou com o Pai e nos salvou para uma vida eterna e paz com Deus. Assim, meu irmão e minha irmã, nós não temos desculpas. Somos chamados a esse amor santo. Somos chamados a esse amor que entrega todo o coração para amar o seu próximo. Ele vai terminar no versículo 12, essa parte dessa perícope, dizendo que, de fato, ninguém jamais viu a Deus. Mas se nós amarmos uns aos outros, isso é a prova cabal de que Deus permanece em nós, que o seu Espírito está em nós e que nós estamos sendo aperfeiçoados pelo seu amor, santificados pelo seu amor. Portanto, meu irmão e minha irmã, Deus nos amou de tal maneira que entregou seu Filho unigênito
para ser a propiciação pelos nossos pecados. Deus nos amou de tal maneira que ele entregou o seu Filho, e agora o seu Filho, que através do seu Santo Espírito habita em nós, nos transforma de tal maneira que nós também amamos uns aos outros, apesar de sermos quem nós somos. É uma ordem, não é um favor que Deus nos pede, mas uma ordem, porque ele entregou tudo por nós. E assim nós, numa espécie de retribuição santa, devemos também entregar tudo uns aos outros. E esse tudo significa amarmos uns aos outros. É fácil? Não. Nada nas Escrituras é fácil, mas cremos, meus irmãos, que o Espírito Santo se manifesta em nossas vidas de tal forma que ele nos transforma, repito, e nos transforma de tal forma que nós somos sim capazes, pelo Espírito Santo de Deus, de amarmos e suportarmos uns aos outros. Ame seu irmão e sua irmã como Cristo nos amou, entregando sua própria vida para que nós hoje vivêssemos uma vida em abundância na sua presença. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente.